Procuradoria-Geral da República entrega denúncia contra ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 acusados de envolvimento em trama golpista. Documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal aponta Bolsonaro como líder da organização criminosa que planejava um golpe de Estado no Brasil. Notícias do nosso país e do mundo, análise dos fatos com uma visão popular, é aqui. Este é o Central do Brasil. Central do Brasil. Olá, uma ótima tarde para você. Quarta-feira, 19 de fevereiro, e o Central do Brasil está no ar comigo, Kaique Santos, substituindo hoje a Luana Ibelli. Começamos falando da denúncia da Procuradoria-Geral da República na noite desta terça-feira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, por tentativa de golpe de Estado em 2022. Desta forma, o ex-presidente pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira turma da Corte ainda precisa analisar e decidir se aceita a denúncia e torna Bolsonaro réu. Bolsonaro é acusado de 5 crimes. Ele pode responder por organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Na denúncia da PGR, baseada no inquérito da Polícia Federal, que indiciou 37 pessoas e revelou a existência de um grupo criminoso com atuação em vários núcleos, Bolsonaro é apontado como líder da trama golpista. Esse inquérito da PF foi concluído em novembro do ano passado. A principal motivação de Bolsonaro para o golpe seria tentar se manter no poder, mesmo depois da derrota para Lula nas eleições de 2022. No relatório que denunciou o ex-presidente criminalmente, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, diz que a tentativa de golpe começou com discursos de Bolsonaro atacando o sistema eleitoral ainda em julho de 2021 e culminou com os atos golpistas contra as sedes dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Segundo a denúncia de Gonet, a trama golpista só não foi bem sucedida por causa da falta de apoio dos então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e o da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Carlos Baptista Júnior. Além de Jair Bolsonaro, outras 33 pessoas foram denunciadas por tentativa de golpe nesta terça-feira pela PGR. Entre eles, os ex-ministros do governo Bolsonaro, Walter Braga Neto, que respondia pela Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, Anderson Torres, da pasta da Justiça, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Braga Neto também foi candidato a vice na chapa pela tentativa de reeleição de Bolsonaro e cedeu a casa dele para a reunião do plano golpista. Já Torres, depois de ministro da Justiça, foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no ano dos ataques aos 3 poderes e acusado de facilitar as ações golpistas no período. Foi na casa dele que investigadores encontraram uma minuta de golpe em janeiro de 2023. Ainda foram denunciados o próprio Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Em comunicado, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que a denúncia da PGR é inepta e baseada numa única delação, essa de Mauro Cid. Segundo a defesa, a denúncia chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e numa delação premiada diversas vezes alteradas por um delator que questiona a sua própria voluntariedade. Segundo a defesa de Bolsonaro, não por acaso Cid mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa que ele chamou de fantasiosa. A defesa de Bolsonaro ainda prossegue dizendo que o ex-presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam. E ressalta que Jair Bolsonaro confia na Justiça. Ontem, antes da denúncia da PGR, mas já diante dessa previsão e expectativa de que seria apresentada, Bolsonaro chegou a dizer que tinha zero preocupação com as acusações. As denúncias contra Bolsonaro e os demais
foram para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O ministro estabeleceu agora um prazo de 15 dias para os advogados de todos os acusados apresentarem os argumentos contra a denúncia da PGR. Esse processo acontece antes da denúncia ser analisada pela primeira turma do STF, composta por 5 ministros, incluindo o Alexandre de Moraes. E agora de manhã foi derrubado o sigilo sobre a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. E para comentar esse cenário, eu chamo para conversar agora com a gente a Camila Rocha, diretora científica do CCI-SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Camila, obrigado pela participação aqui com a gente nesse cenário político movimentado de ontem para hoje. E para a gente entender um pouco melhor, já começo te perguntando, a denúncia da PGR contra Bolsonaro já era esperada, mas confirma o que indicava o relatório da PF de que Bolsonaro liderou a trama de golpe. Agora, é praticamente impossível dizer que ele não será julgado pelo STF, né? Aumenta a gravidade para uma possível condenação e prisão diante, né, dessa posição que ele teve na trama? Oi, Kaique. Bom dia. Então, com certeza, é bastante grave, né? Quer dizer, a denúncia, ela está muito bem embasada na investigação da Polícia Federal, que passou muito tempo recolhendo provas, né? Então, é uma denúncia que ela não está só baseada em todos os depoimentos do Mauro Cid, mas ela está baseada em provas concretas, né? Então, a própria minuta do golpe, enfim, uma série de outras provas que foram sendo recolhidas com o tempo. Então, é muitíssimo provável que sim, que essa denúncia possa se encaminhar, sim, para uma responsabilização de todos os envolvidos. Certo, Camila, nos últimos dias, diante também dessa denúncia iminente, o ex-presidente tem tentado articular o destravamento do projeto de anistia na Câmara que pode beneficiá-lo. Você acredita que esse projeto pode avançar? Olha, Kaique, os apoiadores do Bolsonaro, né, alguns deputados federais, lideranças, têm feito, inclusive, reuniões com representantes estrangeiros, né? Teve uma reunião com o representante da OEA, para tentar, vamos dizer assim, destravar, né, essa questão, esse pedido deles por anistia. Mas, honestamente, eu também acho bastante difícil, considerando não só essa denúncia, né, que saiu agora, mas, sobretudo, a disposição das atuais lideranças políticas, né, no Congresso, pensando, por exemplo, na fala do Hugo Mota, né, que ele falou que ele não quer se envolver em polêmica. Então, assim, eu acho muito complicado eles conseguirem uma movimentação positiva nesse sentido, né, de destravar, de conseguir anistia. Ministros do alto escalão do governo, como a gente citou, do governo Bolsonaro também foram denunciados, ou seja, haveria toda uma articulação para o golpe. E aí a pergunta, quais as marcas que deixam para a gente pensar, né, para a história brasileira e o que a gente pode aprender também com esses riscos que me parece que até concluir as investigações a gente ainda fica com o pé atrás se pode acontecer algo, né, se foi, o que mais que a gente pode descobrir talvez também. Eu acho que, assim, esse é um momento histórico para o Brasil. Eu acho que não só pensando, né, em termos do enfrentamento a extremismos, né, ao golpismo atual, mas pensando na própria história brasileira de intervenção militar na vida civil, na vida democrática do país. Eu acho que é um grande momento para o país poder fazer esse enfrentamento. E da forma como tem sido feita, né, com muito grande embasamento, né, de novo, em provas, né, em uma investigação minuciosa da Polícia Federal, né, num trabalho muito bem coordenado, né, pelas instituições brasileiras. Então, eu acho que, assim, claro que a gente sempre pode esperar algum tipo ainda de manifestação radicalizada, né, em relação ao que está acontecendo, porque a gente sabe que o bolsonarismo vem insistindo muito na ideia de que isso tudo seria, né, uma manipulação, uma perseguição política, né, e é uma narrativa que ainda convence, né, vários apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Então, é possível, né, da mesma forma que a gente viu, né, presenciou aquela tragédia, né, aquela pessoa que, infelizmente, né, se matou ali em Brasília, né, com fogos. Eu acho que talvez a gente possa
né, ver algum episódio desse tipo. Ou eventualmente mesmo algum protesto que eles possam organizar, mas eu acho que em termos de uma nova tentativa de destruição das instituições, de golpe mesmo, pelo menos no curto prazo, eu acho muito difícil, né? Porque, enfim, acho que ficou muito claro, o sinal está sendo muito claro de que o Brasil não vai mais tolerar esse tipo de iniciativa. Mas, Camila, para o Brasil não tolerar, a resposta, então, diante de toda essa gravidade, óbvio que vai ser possivelmente analisado se realmente vai ser julgado pelo STF, a prisão seria a melhor resposta, principalmente de um ex-presidente da República que tentou todo esse movimento para dar um golpe no país, depois de anos de um processo difícil que a gente já viveu de golpe e ditadura também? Olha, Kaique, eu acho que medida, né, a punição, a responsabilização, ela tem que ser adequada aos crimes que foram cometidos, né? Eu acho que a dosimetria da pena, caso seja, né, prisão, muito provavelmente, vai ser, né, devidamente decidida pelo judiciário. Mas eu entendo que são crimes gravíssimos e eu não vejo muito outra forma, né, que não seja que a punição não seja com prisão. Agora, é isso, de novo, né, sobre a dosimetria da pena, aí não tem como saber, né, porque ele pode pegar décadas, né, de prisão, mas isso pode variar também, então a gente não sabe, mas eu acho que certamente a prisão não só do Bolsonaro, mas, né, de vários outros envolvidos ali, lembrando que 23 dos 33 indiciados são militares, né? Então, isso também é uma coisa inédita no Brasil, né? Essa prisão de militares por civis, por tentativa de golpe, né? Então, realmente vai ser um momento histórico, né? Se isso viesse a ocorrer. Muito importante que você lembrou da dosimetria. Na semana passada, na expectativa de denúncia da PGR, já se falava em mais ou menos, talvez 26 anos aí de prisão, até porque ele é acusado de 5 crimes. E aí vai depender de como esse processo vai desenrolar. Agora, pensando um pouco para o futuro e também no processo eleitoral aqui no país, os processos que envolvem a tentativa de golpe devem influenciar as eleições de 2026? Na verdade, eu acho que deve, mas é uma pergunta para você. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, por exemplo, saiu em defesa de Bolsonaro. Ele é visto como um possível nome para a disputa presidencial, mas não só. Então, isso seria, essa manifestação de defesa de Jair Bolsonaro seria, de certa forma, um interesse já acenando ali por um possível apoio e disputar com outras figuras da extrema-direita? O que você acha sobre isso? Certamente, Kaique. Eu acho que hoje o Tarcísio é o político mais bem posicionado politicamente para, né, enfim, ter esse apoio do Jair Bolsonaro para as eleições presidenciais de 2026. Eu acho que outros nomes, né, foram cotados, do Eduardo Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, né, mas me parece que realmente, enfim, o Tarcísio é o político mais próximo de, enfim, suceder o Bolsonaro, né, na liderança, né, da extrema-direita e no campo da direita no Brasil. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, é uma coisa delicada, porque se ele faz um movimento muito abrupto de já se colocar, né, como substituto do Bolsonaro, ele já é quase como se ele já estivesse querendo dizer que o Bolsonaro já está condenado, né? Então, e a gente sabe que tem toda uma preocupação dos bolsonaristas em, enfim, falar que o Bolsonaro, né, ainda poderia ser candidato a presidente, mesmo estando inelegível, mesmo com essa denúncia agora, né, de tentar, vamos dizer, forçar a barra com o nome dele. Então, eu acho que é delicado. E aí, os bolsonaristas aliados, obviamente, tentam tomar cuidado com esse apoio. A gente observa aí, por isso que a gente está aqui e
conta com a ajuda de vocês, que são especialistas, para analisar isso. Agora, aparentemente, por enquanto, Camila, Mauro Cid é o único denunciado por envolvimento na tentativa de golpe que terá alguns benefícios por causa da delação, obviamente, que embasou boa parte das investigações. Ele pediu que os crimes cometidos sejam perdoados ou pena de prisão de no máximo 2 anos e virou o principal alvo de Bolsonaro, como a gente falou agora há pouco, quando o ex-presidente tenta se defender alegando até fantasias sobre tudo que o Cid revelou. Queria que você comentasse essa disputa aí dos dois que eram muito próximos, né, e participaram, como apontam as investigações, dessa tentativa de golpe, e agora esse confronto dos dois. Pois é, eu acho que isso já estava se desenhando há algum tempo, né? Inclusive, o Mauro Cid sofreu pressão direta, né, do núcleo do bolsonarismo para, enfim, não dar continuidade, né, com a cooperação com as instituições, mas, enfim, ele realmente optou por continuar cooperando, então isso foi uma quebra muito grande, né, de lealdade entre eles. E eu acho que a gente pode, talvez, vamos ver, né, nos desdobramentos dessa denúncia, né, mesmo do julgamento, eventualmente isso também pode acontecer entre outras pessoas que foram denunciadas ali. Quer dizer, a gente não sabe se esses laços de lealdade também entre, né, pensando nessas 33 pessoas que estão sendo denunciadas, vão se manter ou não. Então... Camila, uma rapidinho para fechar, lembrando que você comentou agora, Bolsonaro tem, por exemplo, alguns filhos envolvidos com a política também, Flávio Bolsonaro, tem a esposa, a ex-primeira-dama Michele, que podem se envolver com a política também pensando que ele é inelegível. Se o Bolsonaro for preso, isso pode enfraquecer ou fortalecer o bolsonarismo? Porque isso vai impactar diretamente essas pessoas que a gente citou, né? Com certeza. Olha, eu acho que do ponto de vista do eleitorado, e isso eu estou falando com base em pesquisas qualitativas que a gente, né, vem fazendo nos últimos anos, o apelo dos filhos do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, junto ao eleitorado, é bastante frágil, tá? As pessoas que gostam do Bolsonaro, que votaram no Jair Bolsonaro, não costumam gostar muito dos filhos dele. Agora, claro que sim, né? Se for a única opção, se, vamos supor, né, o Eduardo Bolsonaro for o político que for realmente suceder o Bolsonaro em 2026, as pessoas vão, né, mais fiéis ao Bolsonaro vão votar nele. Agora, isso possivelmente vai afastar aí um eleitorado que não é tão fiel assim ao Bolsonaro. Então, nesse sentido, o Tarcísio é um candidato que aproxima mais eleitores que, vamos dizer assim, não são tão fiéis ao Bolsonaro. Camila, muito interessante, porque a gente poderia pensar, e aí, óbvio, fica o convite também, a gente pode conversar outras vezes, Camila Rocha, diretora científica do CCI-CEBRAP, conversando conosco, vou te agradecer, porque eles são os filhos e já se envolveram também em algumas acusações de corrupção, então seria talvez um dos motivos que afasta, são mais jovens, obviamente, mas obrigado por trazer toda essa análise para a gente aqui. Obrigada, Kaique. Então a gente conversou com a Camila Rocha, do CCI-CEBRAP. E olha, a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro também repercute bastante na imprensa internacional. O jornal The New York Times escreveu que Bolsonaro foi acusado de liderar um vasto esquema para tentar minar a confiança do Brasil nas eleições de 2022. A denúncia da PGR ainda foi notícia no jornal The Washington Post, também dos Estados Unidos, e no The Guardian, do Reino Unido, que citou que Bolsonaro foi acusado de ajudar a arquitetar uma conspiração de extrema-direita para permanecer no poder. O La Nación, da Argentina, ressaltou que, conforme a denúncia, Bolsonaro adotou um tom cada vez mais antidemocrático à medida que as eleições se aproximavam. Uma reportagem do El País, da Espanha, lembrou que, mesmo inelegível, Bolsonaro continua sendo o principal líder da direita no Brasil, como a gente acabou também de conversar na entrevista. E a seguir, tragédia climática em São Sebastião, no litoral de São Paulo, completa 2 anos. Fique com a gente, o intervalo é rápido e o Central do Brasil volta já. Estamos de volta com o Central do Brasil e agora para te lembrar que hoje faz 2 anos do temporal que deixou mais de 60 pessoas mortas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Até agora, parte da população ainda luta por moradia digna, indenizações e segurança para evitar outros desastres. A gente vai acompanhar agora na reportagem de Marina Duarte de Souza.
era feriado de carnaval, quando naquele 19 de fevereiro de 2023, de madrugada, o temporal começou em São Sebastião, no litoral norte paulista. Olha isso, tá uma ponte! Foi uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. Em poucas horas, a chuva de quase 700 milímetros causou deslizamentos de terra e, além de provocar a morte de 64 pessoas, deixou mais de 1.000 desabrigados. Todo mundo tem muito medo, não só aqui, como em outros bairros também. Tem medo, tem medo. As crianças, os adultos, todo mundo com medo. Porque a gente fala mudança, mas para mim é emergência climática. Porque aqui já estamos em emergência. O que temos aqui é isso, é emergência climática. A maioria das famílias que estavam em abrigos provisórios foi realocada para apartamentos da CDHU, em Baleia Verde e Maresias, bairros de São Sebastião. Apartamentos que foram entregues sem custo após a pressão da Defensoria Pública, mas apesar de 704 unidades prontas, nem todas ainda são ocupadas. Parte dele foi ocupado com pessoas que residiam na Vila do Saí, então mais de 4 blocos desse apartamento já estão ali quase com capacidade total preenchida. E há um outro lado desse condomínio também que ainda falta ser ocupado. Tá? O que a gente teve de notícias recentes, em visitas técnicas e acompanhamento também por meio da CDHU, é de que esses imóveis que ainda estão vazios estão sendo preenchidos com famílias que estão em outros bairros também, áreas de risco, famílias essas que preencheram um cadastro lá no passado, para poder serem paulatinamente ali sendo encaminhadas para esses imóveis. Então, o cenário é que os abrigamentos definitivos foram entregues sem custo, mas nem todas as pessoas que estão em área de risco foram removidas. Ali é outra rachadura aí. Essa parede aqui, ó, desce água quando chove. Isso aqui é água quando chove aqui, ó. Aqui eu vivo sozinha com as crianças, 3. Tem uma de 12, uma de 10 e um de 14 anos. E dessa tragédia para cá não mudou nada. Tudo tá a mesma coisa. A CDHU só esteve aqui no dia 19 de fevereiro, quando teve aquela chuva, e depois não teve mais. Se era para o engenheiro vir aqui, até hoje eu espero e nada. Meu medo é eu estar dormindo e a casa desmoronar, Porque lá no fundo tem um quarto onde eu durmo com 2 meninas. As chuvas também afetaram a casa de Leonilde, que vive no bairro de Juqueí há 27 anos. Está uma área de risco, nunca foi ninguém lá, entendeu? Para ver. Isso que já foi lá, fala que eu tinha que sair de lá. Aí tinha que pagar não sei quantos anos de aluguel. Eu não tenho essas condições de pagar aluguel e nessa daí eu tô. Aí quando chove eu tenho medo, porque entra água dentro de casa, entendeu? Não pode fazer nada. De acordo com o IBGE, em 2022, São Sebastião tinha 3.402 domicílios classificados em condição de alto risco ou médio risco. Mas depois da tragédia, esse número só cresceu. A Defensoria cobrou a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos e até agora a Prefeitura de São Sebastião não apresentou o novo documento. Além disso, o órgão aponta uma falta de transparência sobre as políticas de mitigação, gerando insegurança sobre os próximos passos. É importantíssimo que esse documento fosse atualizado para que a gente pudesse, inclusive, ter as estratégias de planejamento futuro, tanto de obras, de contenção, quanto mesmo de retirada das famílias por áreas prioritárias. Mas esse documento ainda não foi atualizado. Sabe que ele está em processo de atualização, mas ainda não foi finalizado até os dias atuais. A gente sempre se pergunta o que é área de risco, Porque, no entanto, do outro lado aconteceu a mesma coisa que aqui e lá não teve CDHU, lá não foi nada, Não teve praquinha para dizer, vocês têm que sair. Qual outro lado você fala? Eu falo lá do outro lado, Na Maria Caetano, Como diz o meu amigo, sempre fala isso, aqui é área de risco e lá era de rico, Então, por isso que não teve isso. Eu não sei dizer o que é área de risco. Eu sei assim que eles tinham que fazer uma obra que incluísse a gente, Mas, no entanto, ainda está assim, indeciso. Quem é que vai? Quem é que vai sair daqui,
E claro que jamais nós, como movimento, não quer que ninguém corra risco, né? Parte das obras de contenção, drenagem e escoamento da água está finalizada em algumas áreas, principalmente na Vila do Saí, bairro mais afetado pela tragédia. Mas outro problema, segundo moradores, é que essas obras também afetaram casas que antes não tinham sido atingidas pelas chuvas. A minha casa foi engolida, vocês podem depois analisar, foi engolida pelas obras. Eu tenho um papel que comprova qualquer dano na casa, eles indenizavam, e isso não acontece. Infelizmente, a gente só vê descaso e mentira aqui, e nada resolvido. Já em Boiçucanga, bairro vizinho da Vila do Saí, a comunidade denuncia que a estrada Beira-Rio, que corta o bairro e é essencial para a prestação de serviços e locomoção dos moradores, está há 2 anos sem previsão de reconstrução. Isso aqui é uma área de escape, né? Cair descongestiona lá. Lá é horrível para andar, os caras não tomam providência. A gente está sem rua tem 2 anos. Tem 2 anos que se eu quiser fazer qualquer coisa, né? Se eu não for andando de bicicleta, eu tenho que andar 2,5 km para chegar na rodoviária. 2 anos depois da tragédia, São Sebastião ainda carrega as marcas de um desastre anunciado. Mas a luta por moradia digna, indenizações e um plano de contingência eficiente segue e seguirá firme, segundo a população da região, que reforça a cobrança ao poder público. A gente precisa de ter constantes eventos, ações de educação em direitos, reforçar e validar a ação da comunidade para que essa luta ela não morra ali com a tragédia, né? É importante que a gente consiga continuar exigindo, né, dos poderes públicos a implementação de políticas públicas essenciais, né, não só para aqui para São Sebastião, mas para todos os municípios que sofrem, em geral, aqui no estado de São Paulo, com as questões climáticas. Nossa reportagem tentou marcar entrevista com o atual prefeito de São Sebastião, Reinaldo Alves Moreira Filho, mas a prefeitura só nos respondeu por nota. Nesta nota, a prefeitura de São Sebastião afirma que realizou investimentos de mais de 123 milhões de reais em obras de contenção, drenagem e pavimentação para atender as áreas de risco da Vila Saí, e que é preciso concluir os trabalhos técnicos para fazer a remoção e o reassentamento da população que continua em áreas de risco. Também afirma que famílias afetadas pelo desastre foram atendidas integralmente pelo Estado via CDHU e que o município está usando recursos destinados pelo governo federal para a construção de 188 novas moradias. Ainda segundo a Prefeitura, as obras de contenção nas áreas afetadas já foram finalizadas e as ações de prevenção prosseguem. As obras de reconstrução de pontes e passarelas em várias localidades do município, bem como a contenção de talude com solo grampeado na estrada Beira-Rio, em Boiçucanga, ainda não tiveram os repasses do governo federal. Já a CDHU informou também em nota que as unidades habitacionais que não foram ocupadas após a demanda inicial passaram a ser oferecidas para reassentamento de famílias do Morro do Esquimó. Até o momento, 121 já se mudaram. Outras 7 estão com a mudança agendada para os próximos dias e 28 estão em processo de adesão. Após a mudança, as casas desocupadas na comunidade são demolidas pela Prefeitura. Também informou que há mais centenas de unidades em obra ou em análise técnica nos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba. E essa edição do Central do Brasil termina aqui, mas amanhã, quinta-feira, a gente está de volta. Obrigado pela sua companhia e até lá.